Opa! Sou eu, que é vendedor. E, gente, o verão tá chegando. E vocês sabem, camisetas de Fórmula 1, vestimentas de Fórmula 1, de automobilismo, você encontra onde? Aonde? ParocBR. Que bem, como vocês sabem, é a parceira aqui do canal, cara, com camisas de todos os tipos que você pode encontrar sobre Fórmula 1 lá. Tem coleções novas, como por exemplo a coleção King of Monaco, que é de Ayrton Senna. Tem a coleção Nations, tem moletons lá que, bem, nunca se sabe quando vai ficar frio, né? Tu pode comprar, sei lá, também no verão pra poder usar no inverno. E compras acima de R$299 você ganha um chaveirinho de brinde. Enfim, aquelas coisas que vocês já bem sabem, cara, muitas camisetas da hora, as estampas novas sempre ali rolando. É sério, vale a pena conferir. Os links estarão na descrição e no comentário fixado. A promoção de 15% de desconto acabou, infelizmente, mas durou até bastante tempo. Porém, ainda temos lá os 10% de desconto mais frete grátis usando o cupom Primeira Fila que nem tá aparecendo aqui na tela, tá? É isso daí, verão chegando. Usem protetor solar para não ficar queimado que nem o Kevin lá, que, pô, esqueceu de passar protetor e ficou queimado em Interlagos. É isso daí, verão chegando, aproveite o ParocBR, tamo junto, bora para o vídeo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é experimentação. Enquanto rola aqui o Iraque Emirados Árabes, né, cara, é clipe de Copa do Mundo, né? E hoje é algo parecido com futebol. Vamos fazer o experimento de como seria a Fórmula 1 se tivesse turno e retorno e campeonatos diferentes para um e outro. Tipo, um campeão para a primeira metade, outro campeão para a segunda metade. Uma loucura, mas que existe em alguns campeonatos futebolísticos e de outros esportes. Assim, a experimentação é isso. A gente já fez os mais básicos, né? Agora estamos indo para alguns bem insanos, né? Então, né? Simbora. Desse jeito, sem mais enrolações, vocês já sabem. Bora para o vídeo. Rapaziada, antes de tudo, bora entender como vai funcionar esse experimento. Como eu falei aqui, quem acompanha futebol sabe que existem algumas competições, especialmente na América Latina, que são os famosos Apertura e Clausura. Campeonato argentino tem isso, o mexicano tem isso, o colombiano tem isso e por aí vai. Onde existe o campeonato para a primeira metade do ano e outro para a segunda metade do ano. Basicamente, um campeonato para o turno e outro para o retorno. E nisso temos dois campeões nacionais no mesmo ano, isso se o mesmo clube não ganhar os dois. E hoje faremos isso com a Fórmula 1, onde terá um campeonato para a primeira metade do ano e outro campeonato para a segunda metade do ano. Ou seja, um para o turno e outro para o retorno da temporada. E para isso, algumas regras. Em caso de temporadas com número de corridas par, como por exemplo 16, será um campeonato com as primeiras 8 corridas e outro campeonato com as 8 últimas corridas. Em caso de temporadas com número de corridas ímpar, como por exemplo 17, será um campeonato com as 8 primeiras corridas e outro com as 9 últimas corridas. E no caso de descartes ímpares em temporadas de corridas par, como por exemplo 5 corridas descartadas, 3 serão na primeira metade e 2 serão na segunda metade. Se for em temporadas de corridas ímpar, aí inverte, serão 2 na primeira metade e 3 na última metade. Enquanto rola um gol do Emirados Árabes aqui, rapaz, tô indo pra repescagem, rapaz, gol do Emirados Árabes, gol do UAE. Se os descartes forem par, como por exemplo 4 corridas descartadas, aí sem problemas, 2 corridas descartadas em cada metade. Existiam casos de temporadas em que se descartavam X corridas na primeira metade e Y corridas na segunda metade. Nesse caso, as temporadas daqui se adequarão a esse sistema dividindo dessa forma, que durou de 1967 até 1980, beleza? Tá bom. Mas é isso, calcular a pontuação, ver quais seriam campeões, as surpresas e por aí vai. É simples, vocês vão entender, então bora para a primeira década do vídeo, a década de 1950. Bora! Que, como eu sempre digo aqui, cara, não começa no ano zero, mas eu tenho que botar aqui no ano zero porque a Fórmula 1 começou em 50. A primeira temporada é de 1950, onde Nino Farina venceu o turno na primeira metade e o Fangio foi o campeão do retorno. Em 51, o Fangio é o campeão do turno e Ascari é o campeão do retorno. E o italiano simplesmente varreria as temporadas de 52 e 53. Coisa que Fangio também faria em 54 e 55, campeão do turno e do retorno. Em 56 isso não aconteceria, onde Peter Collins, sim, você provavelmente não conhece esse cara. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço.
Só falo de que eu conheço. Mas ele foi prejudicado naquele GP da Itália em Monza, que decidiria o campeonato, onde ele deu o carro para o Fangio, mas ele venceria o turno enquanto o Fangio venceria o retorno. De 57 a 59, Moss seria tetracampeão. Como sempre nesses vídeos, o Moss é campeão, menos a vida real. Com exceção da apertura de 57 que deu Fangio e de 59 que daria Jack Brabham. O curioso é que o campeão de 58, Mike Hawthorne, não venceria nenhum. Que doideira. Aqui o maior campeão é Roman Alfangio com 8 títulos, e é só o início dessa loucura. Agora a coisa vai intensificar, vamos para os anos 60, que será que vai ter surpresas? Bem, já começa com uma logo no turno de 1960, onde Bruce McLaren seria campeão, o Bruce McLaren. Ele já foi campeão em outros experimentos, mas é campeão aqui de novo. E Jack Brabham levaria no retorno. Em 61, varrida de Phil Hill. Em 62, varrida de Graham Hill. E em 63, varrida de Jim Clark. Clark que também venceria os aperturas de 64 e 65. Mas os clausuras seriam vencidos por John Surtees e Graham Hill, respectivamente. Em 66 e 67, Jack Brabham só não venceu o turno de 67, vencido por Danny Holmes, seu companheiro de equipe própria. Em 68 foi varrida de Graham Hill de novo. Em 69 deu Jack Stewart no turno e olha só, Jack Hicks campeão do retorno. Ao todo foram 5 varridas nos anos 60, vencedores de turno e retorno ao mesmo tempo. Porém tivemos alguns campeões que a gente não esperava, como Bruce McLaren e Jack Hicks. Agora bora para os anos 70, que geralmente nesses experimentos surpreende. Começando com 70, que obviamente o Hint só ganharia o turno, né? O cara morreu depois. Só que novamente seria Jack Hicks levando no retorno. E Stewart seria o campeão de 71 varrendo, porém terminaria empatado no retorno com François Sever. Olha só, ganhou só no desempate. Fittipaldi varreria o ano de 72, sendo o primeiro brasileiro não só campeão como bicampeão também. Em 73 daria Stewart no turno e atenção, Ronnie Peterson no retorno. Como? Essa aí você não tava esperando, admita, você não tava esperando essa. Em 74, o Fittipaldi levaria o turno, ele que foi o campeão da vida real nesse ano, porém venceu o improvável Ronnie Peterson de novo no retorno, ele que terminou em quinto na tabela geral daquele ano. E ambos seriam campeões aqui por somente 1 ponto. Lauda quase varreu os anos de 75, 76 e 77, mas a exceção foi o retorno de 76, que foi vencido por James Hunt, que, né gente, nem preciso explicar por quê, né? Em 78 daria Mario Andretti nos 2 turnos, e para finalizar, Jody Scheckter venceria o turno de 79, com o Alan Jones vencendo o retorno. Olha o Alan Jones aí, gente. E pro Gilles Villeneuve sobrou nada, né, cara? Pô, coitado. Glutão acabou pro Beto. No fim, o maior campeão da década foi Nick Lauda com 5 títulos, porém com muita variação, e o Ronnie Peterson aprontando aqui. Depois de tudo isso, bora para o que sempre é a década mais maluca dos experimentos que eu faço aqui, a década de 80. Bem, já começa mal, Alan Jones varrendo 1980, mas beleza, né, cara? Só que aí vem a surpresa, o campeão de 81 não foi o Piquet, certo? Então, ele não levaria nenhum título aqui naquele ano. O turno seria vencido por Carlos Reutemann e o retorno por Alain Prost, cara, que ninguém esperava. Já começou a insanidade dessa bagaça. Isso mostra que o Piquet foi mais constante na temporada, mas não teve grandes picos. Em 82, Joe Watson seria o campeão do turno, que me surpreendeu, achei que daria o Pironi nessa, e no retorno aí seria Keke Rosberg sem surpresa. Em 83, o campeão foi Piquet, que não levaria nada aqui de novo, cara. Prost vencendo o turno e René Arnoux vencendo o retorno por somente 1 ponto. Velho, o que tá acontecendo com o Piquet? Tu não rouba meu Brasil! Cara, que crueldade. Isso mostra também que esse experimento não serve de nada, né, velho? Pô, pelo amor de Deus. O ano de 84 teria Prost e Lauda campeões, nessa ordem. Em 85, Michele Alboreto seria o campeão do turno. Michele Alboreto. Mas Prost, obviamente, levaria no retorno. Em 86, Prost seria o campeão do turno e Nelson Piquet seria o campeão do retorno, no ano que ele não foi campeão. Vai entender. Não entendi nada! E é gol do Iraque, hein? É gol do Iraque. Mas pelo menos o brasileiro varreria o ano de 87, ganhando turno e retorno. Coisa que o Prost também faria em 89, naquele ano polêmico. Mas não em 88, ele seria o campeão do turno, mas Ayrton Senna conquistaria o retorno. Aí entra aquelas coisas de descarte separados em turno e retorno, que aí prejudicaram o Senna. No fim das contas, os anos 80 tiveram Prost campeão em todos os anos, exceto 3. 80, 82 e 87. Cara, que insanidade é o Alain Prost, hein, velho?
Ricciardo sempre forte em quase todos os anos. Impressionante. E o Piquet só em 87 foi campeão em um ano em que ele foi campeão na vida real. Agora vamos para os anos 90, o que será que ele nos reserva? Já começamos com outro ano dividido entre Prost e Senna, 1990. Prost vencendo o turno e Senna vencendo o retorno. Coisa que não rolaria em 91, com a Ayrton Senna varrendo mesmo, levando apertura e clausura. Em 92 o mesmo aconteceria com Mansell e em 93 o mesmo aconteceria com Prost. Porém aqui ele venceria o retorno com somente um ponto de vantagem para o seu companheiro Damon Hill. E falando em Damon Hill, o inglês seria campeão do retorno de 94 graças às punições e suspensões de Schumacher, onde o alemão venceu o turno. Em 95 foi varrida do Schumacher, zero novidade, só que em 96 tivemos uma surpresa ao meu ver. Damon Hill levou a primeira metade, tranquilo, mas Jacques Villeneuve levaria o retorno em seu ano de estreia. Ou seja, nesse universo podemos dizer que teríamos um campeão no ano de estreia, olha só. Em 97, sem contar a desclassificação de Michael Schumacher, título do alemão no turno e do canadense no retorno. Em 98 o Hakkinen varreria a competição, isso me pegou de surpresa também, mas em 99, apesar do título do turno ao finlandês, Ed Irvine seria o campeão do retorno. Ed Irvine, meu Deus do céu, que isso. Assim tá finalizada a década de 90, com Irvine campeão, Villeneuve bicampeão, Hakkinen tricampeão, Senna terminando o experimento com somente 4 títulos, é isso aí mesmo, gente. Agora vamos para os anos 2000, a era Schumacher, e quantos títulos ele levaria, hein? Bem, a resposta é 13 no total desse experimento, já que o alemão varreria os títulos de 2001, 2002 e 2004, a exceção nesse meio é os retornos de 2000, onde Hakkinen venceu, nesse caso o Hakkinen tetracampeão aqui, e o retorno de 2003 vencido por Juan Pablo Montoya. O Montoya seria campeão. Com um detalhe, o Kimi seria o vice aqui, Schumacher só o terceiro. É impossível. No ano de 2005, Alonso levaria o turno e o Raikkonen levaria o retorno com somente um ponto de vantagem. Em 2006, é óbvio, né? Alonso campeão na primeira metade e Schumacher na segunda metade. No ano de 2007, Hamilton seria campeão em seu campeonato de estreia, o turno de 2007, porém Raikkonen levaria o retorno. E você pensa, 2008 vai dar massa, né? Não. Não. Vontade de chorar e morrer. O turno terminaria com empate triplo entre Hamilton, Massa e Raikkonen, loucura. Onde os abandonos do Massa foram essenciais para o desempate, porque foi até os quase abandonos. E no retorno daria o inglês por um ponto. E para fechar, 2009 o Joe Button seria obviamente o campeão do turno, né, velho? 6 vitórias, 8 corridas, óbvio. Mas no retorno ele foi somente o sexto colocado. O sexto. Nossa! O campeão seria o Vettel, seguido de Hamilton, Raikkonen e Rubinho. Que loucura. Mas esses foram os anos 2000, bem surpreendentes até. Esse experimento tá sendo bem legal, pra falar a verdade, cara, assim, bem especial. Estamos chegando no final, bora para a década de 2010, onde será que tem algo interessante? Bem, tem. Já em 2010. Sebastian Vettel foi o campeão daquele ano, o mais jovem da história, porém aqui não levaria nenhum título no ano. O campeão do turno de 2010 seria Lewis Hamilton. E do retorno seria Fernando Alonso. Não teria Petrov para atrapalhar. Mas aí depois seria o esculacho de Vettel, varrendo 2011 e 2013. E levando o retorno de 2012 com incríveis 47 pontos de vantagem. A única exceção seria o turno de 2012 vencido por Fernando Alonso. Em 2014, Rosberg venceria a primeira metade e Hamilton venceria a segunda metade. Em 2015 teríamos uma varrida de Hamilton e atenção, essa é até surpreendente, em 2016 seria uma varrida do Rosberg. 2017 e 2018 teria o mesmo roteiro. Vettel campeão em ambos os apertura e o Hamilton campeão nos clausuras, com o Vettel sendo nem vice. Em 2017 o vice do retorno seria o Bottas e em 2018 o vice do retorno seria Max Verstappen. Em 2019 varrida completa de Lewis Hamilton, mas o vice do retorno seria Charles Leclerc. Assim, foi até previsível aqui, mas de surpresa tivemos um 2010 ali e um Vettel octocampeão, olha só. Para fechar a década atual, a década de 2020, simbora. Em 2020 seria a varrida do Hamilton, zero surpresas, e o Bottas não perderia nenhum vice. Em 2021, aquele ano fantástico, Hamilton levaria o turno e Verstappen levaria o retorno. Nos anos de 2022 e 2023, varrida monstra de Max Verstappen, sem chances. Em 2024 ele levaria o turno, mas não levaria o retorno. Na real, não seria nem vice. Porém, não seria o Norris o campeão, e sim Charles Leclerc. O Leclerc, campeão. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Aí você foi surpreendido, você tá esperando o Norris, cara. Não, Leclerc. Então Leclerc teria título aqui. Aê! E atualmente Piastri levaria o turno de 2025 e Verstappen é o atual líder do retorno de 2025. 12 pontos na frente de Lando Norris. Vamos ver quem termina sendo campeão do clausura de 2025. Mas é isso, experimento finalizado. Cara, muita doideira. Foi um dos mais loucos que a gente já fez. Agora bora ver a tabela gigantesca dos campeões. Hamilton seria o
maior campeão de todos com 14 títulos mundiais, o dobro que ele tem agora. O Schumacher vem na sequência com 13 e o Prost aparece em terceiro com 11. Depois temos Fangio e Vettel com 8 títulos cada, Lauda e Verstappen com 6 títulos cada, e o holandês pode ganhar mais, Ascari, Brabham e Graham Hill com 5 títulos cada, e o resto vocês observem aí, cara, assim, o Senna terminou com 4 títulos mundiais, né, falando dos brasileiros, Piquet e Fittipaldi tiveram 3, o que me surpreendeu, achei que era mais, esperava mais títulos dos brasileiros, acabou que foi bem pouco, só que se quiserem olhar a tabela mais a fundo, pausem o vídeo, observem com calma, tranquilidade e tal, pô, porque é muita gente mesmo. Então tá aí, finalizado o experimento onde eu sempre falo, não levem a sério, pois é um cenário hipotético que poderia mudar se isso realmente existisse, não seria, tipo, realmente assim. É só uma brincadeira para ver quem seria campeão se cada metade tivesse um campeonato, né? Uma brincadeirinha, gente, brincadeira. Mas que terminou sendo algo bem maluco. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Na descrição tá nosso Instagram, Primeiro F1, Twitter, Kevin Nicolas F1 e também o Discord, tá? Aqui estão os membros, se quiser virar membro, botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar, show, se não quiser, beleza. E é claro, muito obrigado a todo mundo que é membro. Sugestões, comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Falou!